Olá, eu sou a Isabela Rocha Navata e eu e o Jean Borges Sardinha somos estudantes de medicina do segundo ano da Escola Superior de Ciências da Saúde e hoje vamos apresentar o estudo dos acidentes de trabalho relacionados a lesões por queimaduras no Brasil. Nós fomos orientados pelo Dr. Sérgio Eduardo Soares Fernandes. As queimaduras, elas têm um impacto negativo muito grande na vida do indivíduo que é acometido por essa lesão. Esse prejuízo pode se dar tanto na esfera física, quanto na esfera psicológica, quanto na esfera econômica, tendo em vista que as queimaduras impactam diretamente na capacidade produtiva. Além disso, a gente tem no Brasil uma comunicação de acidente de trabalho do INSS, que são as CATs. Nessas CATs, as empresas realizam a comunicação do acidente de trabalho daqueles trabalhadores de empregos formais, ou seja, trabalhadores de carteira assinada. Com isso, tem-se uma subnotificação muito grande dos acidentes de trabalho no Brasil, tendo em vista que as CATs excluem os trabalhadores informais, além de dependerem das empresas para esse registro. E as empresas têm uma certa resistência em realizar essa notificação dos acidentes de trabalho. Além disso, no Brasil, a gente tem uma escassez de dados que façam uma correlação entre os acidentes de trabalho e as queimaduras, além de uma falta de uma análise de custos, da faixa etária dos indivíduos acometidos, do sexo dos indivíduos acometidos e as profissões que esses indivíduos ocupam. Em território nacional, a gente tem uma falta de estudos sobre essas análises. Assim, é muito importante estudos como este, que vão trazer todos esses temas. O nosso objetivo é analisar os acidentes de trabalho relacionados a queimaduras no Brasil, de janeiro de 2018 a maio de 2024, a partir dos registros das comunicações de acidente de trabalho. Nossa metodologia foi um estudo observacional descritivo, a gente usou a base do INSS, que é uma base aberta, a gente usou as comunicações de acidente de trabalho, pegamos o CID-10 de acordo com a Sociedade Brasileira de Queimaduras e fizemos uma filtragem de acordo com o CID de queimaduras que nos interessavam. E, além disso, para aumentar a sensibilidade, a gente usou os campos de agente da lesão e natureza da lesão com palavras-chave que remetiam a queimaduras e realizamos uma revisão com dois pesquisadores para realizar uma especificidade maior da amostra. Nesse sentido, pelos resultados obtidos pelo grupo, depreende-se do diagrama de Pareto que relaciona os CBOs com a incidência das CATs, ou seja, a relação dos ofícios determinados pela Classificação Brasileira de Ocupações e a incidência das comunicações de acidente em trabalho por queimaduras, segundo a etiologia de calor, química, elétrica e não classificada ou não especificada, pela falta de caracterização dessas notificações, que se acumula cerca de 80% da prevalência desses casos em quatro ofícios principais, sendo eles em ordem decrescente: trabalhadores da produção de bens e serviços industriais, trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados, técnicos de nível médio e trabalhadores em serviços de reparação e manutenção, reforçando o consenso na literatura atual de que esses grupos compartilham de maior vulnerabilidade por agravos no contexto trabalhista, mesmo quando se trata de agravos por queimaduras. Também é importante ressaltar que entre 10 e 20% das notificações recolhidas no portal de dados abertos do INSS não estavam registrados adequadamente, de modo que se perde certa magnitude do problema quando se trata de localizar os ofícios mais vulneráveis. Além disso, os seguintes gráficos relacionam o número relativo de notificações por acidente de trabalho colecionadas no portal de dados abertos do Instituto Nacional de Seguro Social com as respectivas características de sexo e faixa etária da vítima notificada. Percebemos então, pela interpretação, pela interpretação do gráfico, em nossa triagem que o acidente em queimaduras mais prevalente é por origens térmicas ou calor, totalizando 44.900 bem caracterizadas. Depreende-se então pelo gráfico que a população masculina mais jovem é, como reafirma-se no consenso atual, mais sujeita a ambientes de trabalho mais perigosos e insalubres, reforçando a hipótese de que a inexperiência no mercado de trabalho prejudica a percepção adequada de autocuidado. Esse comportamento é perpetuado ao longo dos nossos outros gráficos, que diferem em etiologias e em quantidade, mas que, pela interpretação dos dados relativos, percebe-se também que essa elevação mais abrupta na curva de notificações por queimaduras na população masculina mais jovem
se difere do comportamento das curvas do sexo feminino, que possuem uma elevação mais gradual, estabelecem-se um platô e então um declínio mais tranquilo. Seguindo para os demais gráficos, a distribuição de queimaduras em queimaduras de etiologia elétrica e química, como podemos ver, tem uma totalidade bem inferior à distribuição de queimaduras por etiologia por calor ou térmicas. Isso é reforçado pelo embasamento de estudos atuais, que se refere à prevalência de queimaduras de etiologia elétrica e química como muito inferior às de queimaduras por origem térmica. Enfim, como também podemos ver na distribuição de queimaduras por etiologia química, há uma totalidade de notificações muito semelhante ao que temos no gráfico por queimaduras elétricas. E mesmo que o comportamento dessas curvas não seja exatamente igual, a literatura também reforça que a incidência desse tipo de queimadura é muito semelhante em ambos os casos, o que também é percebido pela amostra de dados que nós recolhemos. No gráfico, então, de distribuição de queimaduras por etiologia não especificada, ou seja, que não puderam ser caracterizadas especificamente somente com os dados oferecidos pelos CATs do INSS, podemos ver que, totalizando 28.207 notificações, muito superiores ao somatório de queimaduras de etiologia química ou elétrica, ou seja, se colocando no patamar de segunda etiologia mais prevalente na população entre 2018 e 2024, é reforçada o embasamento em artigos já encontrados de que há problemas urgentes na notificação desses acidentes de trabalho, uma vez que não é permitido ter uma noção da verdadeira magnitude da problemática. Conclui-se então que é necessário a ampliação da pesquisa científica que correlaciona queimaduras e acidentes de trabalho, a fim de realizar-se a prevenção e então diminuir-se a letalidade e os custos que isso traz à sociedade brasileira, uma vez que, investindo os valores do custeio para indenização ou pensão por incapacitação temporária ou permanente em atividades que motivem a prevenção de acidentes de trabalho relacionados a queimaduras, não só resultaria numa prevenção para o bem-estar social e a integridade física desses trabalhadores, como também evitaria a incidência desses futuros custos, uma vez que esses acidentes de trabalho não ocorreriam com tamanha frequência. Além disso, a subnotificação de acidentes de trabalho exige que políticas sociais sejam mais desenvolvidas e efetivamente aplicadas, com o fito de se compreender numericamente a verdadeira magnitude dos acidentes de trabalho por queimaduras. Temos então na conclusão dessa pesquisa que a problemática de acidentes de trabalho por queimaduras no Brasil é uma problemática invisível e descontrolada,